Gravando. Olá, nesse encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre duas ferramentas que vai nos auxiliar na geração, na criação de conteúdo para o nosso perfil. Tá? Um dos dilemas, das maiores dificuldades que o pessoal que está começando com a divulgação de produto, de serviço, tem na hora de criar o perfil ou na hora de criar as publicações, é o conteúdo que a gente pode criar para os nossos seguidores, tá? Então, depois de uma semana, a gente começa a ter um travamento de criatividade, tá? Isso é normal. E existem ferramentas que podem nos auxiliar com esse destrave ou sugestões de conteúdo que a gente pode criar para os nossos posts, para as nossas publicações, tá? Nada melhor do que conhecer o que o pessoal, o público gosta de procurar sobre aquele assunto que a gente trata no nosso perfil. Um erro muito comum da nossa parte como produtor de conteúdo, produtor de posts aí, é ter a ideia que o nosso conteúdo é o que realmente o nosso público procura. E muitas das vezes não é. Tá? Às vezes a gente fala de alguns temas dentro do nosso nicho, dentro do nosso know-how ali, e a gente acaba esquecendo ou não dando a devida atenção para o que realmente o público busca sobre aquele nicho. Tá? Então, a gente vai cair em duas ferramentas que vão ser essenciais para nos auxiliar nessa questão de criar conteúdo. Tá? Então, vou abrir aqui, compartilhar a tela com vocês. A gente tem aqui o Google Trends. Tá? Então, vou abrir o Google aqui, para vocês verem como a gente consegue procurar. Então, entra no Google e digita aí Google Trends. Tá? É a primeira opção que vai aparecer para vocês. Esse Google Trends aqui, ele tem a intenção de fornecer para a gente informações de algum assunto que a gente quer pesquisar. Né? Então, a gente pode fazer algumas configurações aqui, ver, já na página inicial dele, ver alguns assuntos que estão em alta, tá? Alguns temas, né, que estão em alta, sobre assuntos diversos, mas a gente pode procurar assuntos específicos. Então, por exemplo, eu vou falar sobre marketing digital. Marketing digital. No momento que eu digito lá marketing digital, ele me traz uma tela pós-filtro, né? Uma tela que ele já pesquisou, onde eu ainda assim eu consigo especificar um pouco mais, refinar um pouco mais a minha pesquisa. Primeiro, eu tenho aqui do lado, aqui na parte superior, onde está o Brasil aqui, a localidade que eu quero pesquisar, que eu quero restringir esse assunto aqui. Marketing digital, eu quero no mundo inteiro? Ou eu quero só conteúdo que está circulando, por exemplo, nos Estados Unidos? Ou não, eu quero no Brasil. Ou, ainda assim, eu posso pegar e colocar o estado de São Paulo. E aí ele vai oferecer aqui, ó, BR, Brasil, São Paulo. Então, eu consigo colocar qual que é a localidade que eu quero pesquisar sobre esse assunto que eu tô pesquisando, tá? Então, aqui eu tenho a questão da pesquisa por localidade. Eu tenho aqui quais são o tempo, tá? O range de tempo que eu quero pesquisar sobre esse conteúdo. Tá? Então, eu quero os últimos 12 meses, eu quero nas últimas 4 horas, só na data de ontem, os últimos 7 dias. Tem alguns filtros aqui, aonde eu ainda posso personalizar um range de data. Eu quero
do dia 1º de janeiro até o dia 20 de fevereiro. Eu consigo colocar aqui. Tá? De repente, eu quero pesquisar algum conteúdo sobre, de repente, uma venda de um produto, eu vendo computador. E aí eu quero saber qual que é a busca pelo tema, pelo assunto computador em período de Black Friday, por exemplo. Então eu coloco aqui a data, início da Black Friday e pós-Black Friday. Então eu consigo ter uma ideia aí em períodos específicos. Tá? Além do período aqui, eu tenho categorias que eu posso ajudar a filtrar um pouco mais ainda sobre aquele tema que eu estou pesquisando, sobre aquele assunto que eu estou pesquisando. E aí eu posso colocar ainda assim, fazer algumas pesquisas aqui direcionadas. Eu quero só pesquisar em YouTube, quero no Google Shopping, quero só notícias, quero pesquisa de imagem, ou quero pesquisar na web inteira. Tá? Então, são alguns filtros que eu ainda assim consigo personalizar, que ele consegue me mostrar aqui estatística, um gráfico aqui, do quanto esse assunto aqui foi pesquisado pelas pessoas na internet. Tá? E aí, como eu selecionei o Brasil aqui, ele me permite verificar qual que é a maior demanda, em quais os estados do Brasil que obtiveram maior demanda sobre aquele assunto, sobre aquelas palavras que eu digitei lá, marketing digital. E aí, eu consigo saber que no Mato Grosso, por exemplo, eu tive um valor maior que os outros estados. Então, de repente, se eu quisesse fazer um post patrocinado, de forma que eu quisesse alcançar mais pessoas, se eu tivesse a possibilidade de restringir por localidade, a chance de eu ter mais sucesso é se eu fizer um anúncio na região do estado de Mato Grosso. Porque aqui é onde que é mais pesquisado esse tema aqui. Tá? E aqui ele traz alguns assuntos relacionados com o conteúdo que eu digitei aqui em cima, que é o marketing digital. Ele traz alguns assuntos relacionados, traz as pesquisas aqui sobre o que houve de aumento, o que teve de queda, o quanto em porcentagem aumentou ou é maior que o conteúdo pesquisado. Né? Então, ele traz diversas informações aqui que pode nos auxiliar a pesquisar ou a gerar conteúdo sobre aquele tema que eu digitei. Tá? Então, quem pesquisa sobre marketing digital procura bastante sobre dropshipping, programa de participação nos lucros e resultados. De repente, isso daqui pode não ter a ver com o tema, mas de alguma forma, o Google relacionou com o marketing digital. Copywriting. Tá? Então, o que é o copywriting? Isso daqui ajuda, se eu falo só sobre marketing digital, isso daqui ajuda a ter insights de conteúdos que eu posso gerar para os meus seguidores, ou para novos seguidores. Porque como as pessoas, baseado na palavra que eu digitei aqui, o Google me forneceu esses insights aqui, a chance de eu fazer um post, uma publicação com esses assuntos, a chance de ter sucesso é maior do que eu colocar um assunto que eu queira falar e, de repente, não é tão pesquisado pelas pessoas. Tá? Então, aqui, o que é marketing digital, consultora de marketing digital, curso de SEO, agência de marketing digital perto de você. Tá? Então, algumas pesquisas que as pessoas fazem aí. Tá? Além disso, tem uma coisa bastante interessante, que, por exemplo, eu quero falar sobre marketing digital, mas eu quero pesquisar aqui também sobre marketing digital, eu quero colocar, deixa eu ver aqui, marketing tradicional. E aí eu consigo comparar esses dois conteúdos aqui para ver qual dos dois tem maior demanda. A gente percebe aqui que o marketing digital ele é muito mais pesquisado do que o marketing tradicional. Supondo que eu quero pesquisar, além do marketing tradicional, eu quero comparar agora, deixa eu ver,
aqui ele forneceu para mim o copyright. Então, eu vou pegar o copyright aqui e vou colocar na busca lá para pesquisar. Então, vamos lá. Copy. Opa. Copywriting. Aí vamos ver dos dois. Ó, copywriting tem uma pesquisa ainda, mas não é tanto quanto o marketing digital. Tá? E a gente pode colocar aqui algumas outras comparações, porque de repente isso pode trazer insights para mim de quanto eu consigo, de quanto eu preciso investir tempo para a criação de conteúdo sobre determinados temas. Tá? Então, se porventura eu vendo equipamento de maquinário para jardinagem, tá? Então, eu vendo lá, por exemplo, motosserra. Motosserra. Vou apagar isso daqui. Ó, motosserra. Eu tenho uma pesquisa bastante interessante aqui, ó, onde que eu percebo que Rio Grande do Sul e Mato Grosso são os estados que mais têm procura por isso, tá? E aí quem procura motosserra procura também, por exemplo, com serra circular, tá? Então vamos colocar aqui, serra circular. Vamos ver qual dos temas é mais pesquisado. Ó, serra circular, por exemplo, é muito mais pesquisado do que motosserra. Então, assim, independente do tema que eu traço, independente de qual nicho que eu trabalho, o Google Trends ajuda a gente ter insights para geração de conteúdo que pode auxiliar, inclusive, nas ideias aí de direcionamento de conteúdo que eu posso criar. Tá? Além do Google Trends, a gente tem uma outra ferramenta, eu vou colocar no Google também, para a gente chegar nela, que é o Answer the Public. Answer the Public. E é a primeira opção aqui também. Esse Pergunta para o Público aqui, ele é um site em inglês, tá? É americano, porém a gente consegue colocar aqui o idioma, tá? A gente consegue trocar isso daqui para português. E aí, esse site é bem legal, porque ele fornece para a gente uma espécie de um mapa mental sobre aquele nicho que a gente, ou sobre aquele assunto, sobre aquele tema que a gente está procurando. Tá? Então, eu vou colocar aqui marketing digital. Marketing digital. E aí eu dou um search. Quando eu der um search aqui, ou pesquisar, ele vai montar para mim aqui um diagrama, tá? Aonde ele vai trazer, através de perguntas que as pessoas fazem na internet, sugestões não, quais são as perguntas que as pessoas mais fazem sobre esse tema. Então, se eu falar sobre marketing digital aqui, ó, o que é marketing digital? O que o marketing digital faz? O que é o marketing digital de afiliado? O que é marketing digital trabalhar? São frases que as pessoas pesquisam no Google, tá? Como? Com a palavra como. Como o marketing digital funciona? Como o marketing digital pode ajudar? Como fazer marketing digital? Como aprender marketing digital? São perguntas que se eu consigo responder, isso já me dá logo de cara insights de conteúdo que eu posso gerar. Porque baseado nas perguntas que as pessoas mais procuram aqui, os meus posts têm que respondê-los. Porque a partir do momento que eu respondo, a chance das pessoas ter um engajamento com aquele post, aquele conteúdo, é muito grande. A chance deles lerem ou engajarem com esse post é muito grande, porque, na verdade, são as dúvidas comuns que as pessoas mais procuram sobre aquele assunto na internet. Então, esse site aqui é muito bacana. Uma única restrição dele.
a gente consegue fazer por dia, de forma gratuita, no máximo 3 consultas. Tá? Então, se você quer fazer, pesquisar sobre um determinado assunto, pensa muito bem antes de colocar lá, porque ele vai permitir que você faça no máximo 3 consultas por dia. Tá? A não ser que você pague a plataforma, tá? Se você pagar, aí você tem acesso ilimitado para fazer quantas pesquisas você quiser, tá? Mas se você fizer lá do principal, das principais palavras do nicho que vocês trabalham, você consegue ter uma abrangência aqui, aí exporta esse relatório aqui, baixa ele aqui, ó, esse SV, você consegue baixar para você conseguir depois responder isso daí de forma que você não precise ficar entrando no site toda hora. Tá? Então, essas são duas plataformas que auxiliam em muito a gente ter insights para criar conteúdos para os nossos seguidores ou para novos seguidores. Tá? Como responder as maiores dúvidas daquele público que tem interesse no conteúdo que a gente divulga nos nossos perfis. Beleza? Galera,